A nova série baseada no mundo de Game of Thrones terminou, e os recordes de audiência foram gigantes. Mas será que ela é realmente tão boa tanto quanto esperávamos? Será que podemos compará-la a Game of Thrones? Vamos conferir. Game of Thrones foi um marco na indústria de séries. Bateu recordes de audiência com sua história extremamente elaborada, tirando a última temporada. Personagens cativantes, suas intrigas políticas e, claro, que por conta dos dragões. Com tudo isso em vista, não seria fácil para um derivado chegar a ser tão bom quanto foi GOT, mas teria uma grande chance pelo próprio criador estar muito envolvido na produção dela. Agora, depois que a série terminou, podemos ter uma análise para saber se ela bateu de frente com GOT ou não. E logo de cara eu falo que quase, mas por muito pouco. Mas calma, já sei que você está aí nos comentários já querendo me xingar. Calma. A verdade é que eu gostei muito da série, mas existem diversos pontos que dá para notar que não tem a delicadeza de GOT. Basicamente me refiro ao roteiro, pois toda a produção é incrível, os dragões são impecáveis, os personagens são extremamente envolventes, me envolvi com cada um deles logo já no primeiro episódio, e toda a ambientação é fora do normal, mas tem alguns pontos que precisamos discutir. Tá gostando do vídeo até agora? Eu peço que você se inscreva aqui no canal, isso é muito importante para a gente continuar crescendo e esse vídeo ir para mais pessoas. Ainda somos bem pequenos aqui, mas com a sua ajuda com certeza vai fazer muita diferença. O primeiro ponto seria o seguinte: existem momentos na história que você percebe que todos os acontecimentos são feitos para direcionar a algum evento específico. Vou explicar melhor. Em um roteiro muito bem feito, você cria momentos na história que vão ser usados lá na frente, mas que no momento parece que não tem tanta relevância. Isso é feito para te pegar de surpresa quando acontecer. Por exemplo, um personagem que vai se desenvolvendo até em certo ponto ele ser usado para mover a história para outro patamar. No caso de A Casa do Dragão, tem momentos que claramente foram colocados ali somente para mover a história até onde o roteirista gostaria. Vou dar um exemplo. O episódio que o Daemon se encontra com a sua esposa e acaba... Calma aí, pessoal. Esse é um vídeo, vai ter muito spoiler sobre essa série, tá? Então, se você não assistiu ainda, recomendo lá assistir primeiro antes de ver o vídeo aqui. Então, o Daemon se encontra com ela e acaba matando-a, certo? Mas ela nunca tinha aparecido antes, nem sequer tinha sido citada com veemência. Simplesmente foi colocada ali para ser morta. Isso fica escancarado e não dá a sensação que deveria. Outro exemplo foi a morte do Joffrey pelo Criston Cole. Me diz o seguinte: qual foi a real motivação para ele ter provocado aquela morte? Não teve. Foi simplesmente para poder criar uma cena impactante. Isso não foi construído ao longo dos episódios, onde a gente poderia ver algum sinal na personalidade dele que ele teria essa questão de criar essa morte tão abrupta que foi. Nada foi criado, foi simplesmente feito porque o roteirista quis. Outra cena que poderia ter sido melhor foi a morte do rei Viserys. Pensem comigo. O rei Viserys já estava numa situação muito debilitada. A única coisa que ele queria naquele momento era ter um jantar com a família dele. E ele conseguiu. O jantar, apesar das brigas, estava deixando ele feliz, pois ele estava ali com todo mundo reunido. Então por que coincidentemente naquele dia ele morreu? Isso deixou a cena muito fraca. O que poderia ter acontecido e que ficaria muito melhor era o rei Viserys solicitar para alguém matá-lo. Pois, naquele momento, ele queria ficar com aquela cena na cabeça dele. Não da debilitação dele, de toda a dor que ele estava sofrendo, mas sim daquele jantar em família que ele teve. Outra cena seria ainda sobre o Criston Cole, onde ele havia tido um relacionamento com a Rhaenyra, mas que ainda estava sendo um segredo. Não havia suspeitas nenhuma sobre ele, nem nada relacionado. Mas, ao primeiro chamar da rainha, onde ela queria saber sobre outro assunto, ele simplesmente jogou tudo para fora sobre o que ele fez. Como assim? Isso foi ridículo. Não fez sentido nenhum com o personagem. Ele não agiu nenhuma vez dessa forma em outros momentos para justificar aquilo. Aquilo foi feito exclusivamente para criar uma intriga, mas desconstruiu o personagem por completo. Em Game of Thrones, essas mesmas cenas seriam muito mais elaboradas. Os personagens iriam aparecer várias vezes. Você iria se envolver com eles. Ele iria mover a história para frente, se relacionar com vários outros personagens,
você iria começar a perceber de leve algumas mudanças e motivações, aí sim aconteceria alguma cena importante. E depois de alguns segundos você fala para você mesmo, como eu não percebi que isso iria acontecer? Um exemplo claro disso é a esposa do Robb Stark, a Talisa, que foi aos poucos sendo introduzida na série, virou um par romântico do Robb, nós começamos a nos importar com ela, ela se envolveu com todos os que estavam presentes nas cenas, teve um filho com o Robb, e aí sim no final da temporada ela teve uma morte que nos impactou muito. Tudo isso muito bem construído, e você não imaginaria que aquilo iria acontecer com ela. Alguns acontecimentos de A Casa do Dragão são previsíveis. Logo que a cena começa você já percebe o que vai acontecer. Isso porque o roteiro foi se contorcendo todo escancaradamente para poder chegar no resultado que o roteirista quer. Uma das cenas finais em que ocorre a luta de dragões, por exemplo, entre o Aemond e o Lucerys, você percebe desde o início da cena que o Lucerys vai morrer. Não é algo que te surpreende, apesar da batalha no céu ter sido incrível. O ponto é que em GOT é impossível você saber o que irá acontecer. Nada é previsível. Quando você acha que está começando a entender a história, acontece algo que muda completamente. A Casa do Dragão é um excelente serial, me diverti muito, mas ainda está abaixo de Game of Thrones dos detalhes. A construção dos personagens, a história em si, é feita mais rapidamente, inclusive em alguns momentos fica confuso a passagem de tempo. Em Game of Thrones tudo era mais lento e mais bem trabalhado, o que faz com que GOT seja ainda muito melhor que A Casa do Dragão, o que não deixa ela ser uma das melhores séries desse ano.